com problemas tecnológicos aqui graves. Vou tentar fazer uma mudança aqui do meu celular para o meu computador, porque o sinal aqui eu não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou tendo retorno. Oi, Dani. Ei, Luiz. Tá me ouvindo? Estou ouvindo e vendo bem. Ah, ótimo. Tive muito problema técnico aqui, não consegui entrar. Mudei de lugar em casa. Saí daqui de onde eu estou, que é o meu gabinete, fui lá para a sala. Foi uma agonia. Ai, normal. Todo mundo que E está vivendo as salvo por lives sabe Sarinha, que que espero que esteja vendo a gente aqui. Sarinha me deu uma mão para eu conseguir entrar aqui. Eu disse a ela, mas não está entrando. Ela disse, calma, é um sinal. Deve ser o sinal mesmo. O sinal é muita gente querendo ver você. não, querendo ver você, né, Luiz? Pois é. Meu sinal hoje não está bom, sabe? Eu estou tentando o sinal melhor, mas realmente tem uns 2 dias que a minha tecnologia está péssima. Ontem eu fiz foi muito ruim. As pessoas não estavam me ouvindo. A frase cortava o tempo todo. Você consegue ouvir minha frase? Pois é, tá cortando e travando um pouco. Tá cortando e travando. Vou tentar jogar aqui no Um Wi-Fi pouco. para ver se melhora. Fica aí. Saia não. Tá bom. Vou ver se eu consigo. Só a gente. Sinal aqui, mas Mide, realmente começou a ficar muito ruim. Eu estava fazendo muito bem. Johanny. Meu E presidente agora, lá de Itape, meu presidente lá em Tapetinga, Fabrício. Eu tenho dois presidentes, Fabrício. Fabrício em Tapetinga e Fabrício aqui na Bahia. E Luiz pois é, Viana Fabrício sempre. Constantino está sempre acompanhando a gente, é um querido amigo. Fabrício, repare, vou comer uma galinha de casco aí com você, viu, tomando uma quando acabar esse negócio dessa pandemia. Ainda vou carregar a Dani para ir comigo lá na terra dela. Vou sempre para voltar para casa. Pois é, com Glorinha, certeza. todo mundo aqui. O nosso presidente Dandara, Fabrício aí. Cris, tô aqui passando Edmilton, Marilda, Marildinha. Solange, que bom. Um monte de gente legal aqui com a gente. Mas me diga, Dani, vamos falar um pouco aí de como é que anda a advocacia nesse período aí de pandemia, com videoconferência, audiência online. A situação não está fácil. Você imagina, a gente hoje aqui, Isso. uma coisa voluntária, nossa, eu com dificuldade do sinal, você imagina a gente advogando, tendo que fazer audiência, sustentação oral e o sinal não, não indo bem. Então é um momento muito difícil, que a gente tem que fazer uma adaptação com segurança para a advocacia, não é fácil. Mas eu queria Exato. começar você me contando como é que anda a sua rotina, e já já eu lhe conto como é que anda a minha. Ai, minha rotina tá uma loucura, Luiz. Eu sei que as pessoas vivem realidades muito diferentes, mas com dois filhos pequenos, um de 3 e um de 6, bem puxado. Minha manhã, até depois do almoço, é quase tudo por conta da casa, né? E aí, almoço, e aí depois do almoço, que aí eu vou, né, fazer as coisas da advocacia, prazo, e as questões, que prazo que voltaram ontem, né? Ontem mesmo eu já fiz Ontem não, segunda, eu fiz protocolo de prazo segunda-feira. Pois é. Então, não tá fácil, né? Mas eu sempre digo assim, estando com saúde, a gente agradece. Então, Eu acho que- eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você já tinha ouvido. Minha avó dizia: filhos criados, trabalhos dobrados. Eu tenho 2 filhos que são adultos, tenho problemas completamente diferentes dos seus. Pode ter certeza. Os problemas vão apenas se transformando. a gente estava conversando uma dessas lives dizendo assim, filho dá trabalho sempre, não importa a idade, né? Pois é. Eles pequenos, eles têm muito essa coisa do trabalho manual, né? Assim, da coisa.
física, né, de atenção, e os filhos vão crescendo, aí vai ficando mais complexo realmente, que aí são preocupações maiores, né, dá menos trabalho, menos cansaço físico e mais cansaço mental. Pois é verdade, muda completamente, viu? Não, não, Mas olha, não acaba o problema, um eles beijo mudam. para Bia e para Guilherme. Obrigado. Beijo aí para eles, viu? Um beijo para vocês também, todos aí. Legal. Mas desde que a gente começou a fazer um levantamento da posição da advocacia sobre o retorno dos prazos, a Comissão da Mulher Advogada do Conselho Federal, que você preside, teve uma posição muito firme contra, né? Porque as mulheres, eu acho, estão tendo uma dificuldade maior com esse momento de isolamento social, tendo não apenas de advogar e cumprir prazo, enfim, mas de cuidar da casa, da família. A gente tem uma estrutura social em que a divisão de trabalho me parece que ainda é muito precária, né? E que sobrecarrega muitas mulheres, né? Isso foi essa a razão pela posição contrária assim, da Comissão da Mulher? Na verdade, assim, eu gosto sempre de começar esse assunto dizendo assim, a realidade do nosso país é muito diferente, né? Em termos de extensão e em termos também de realidade de vidas mesmo. E nas mulheres também. Então, existem mulheres com realidades bem diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro do contexto da pandemia, o que a gente verifica na maioria das mulheres são as dificuldades de conciliar, né, todos os afazeres, os trabalhos extras em casa com o exercício da profissão. Quando a gente não tinha o retorno do prazo, porque a advocacia não parou, né? A gente só não tinha os prazos correndo, mas os clientes com demandas, você ainda conseguia ajustar. Mas agora, com o retorno dos prazos, é muito complexo, porque prazo para advocacia é prazo mesmo. Acabou, acabou, né? E a gente tem contextos de mães que vivem uma maternidade solo, né? Então, assim, tem mulheres que têm uma realidade já difícil com maridos compartilhando. Imaginem aquelas que não têm, ou que têm filhos muito pequenos. Os meus, com 3, 6 anos, eu ainda consigo, assim, deixar ali vendo uma TV 1 hora e eles se concentram. Mas uma criança de 1 ano e meio, 2, é 100% de atenção que eles exigem, né? Então, para algumas mulheres, vai ser praticamente impossível, de fato, conciliar o exercício da advocacia com o retorno dos prazos, audiências, com o que elas estão vivendo no contexto da pandemia. Então, é o que a gente recebe, sabe, na CNMA. A nossa manifestação foi muito nesse sentido, assim, de dar voz a essas mulheres que nem sempre estão nos espaços nos espaços de fala, para poder trazer essa realidade, que é uma realidade realmente muito, muito difícil. Sabe, Dani, eu acho que tenho falado muito isso. Primeiro que o vírus é da natureza, mas a pandemia é da cultura. O vírus está na natureza. Uma coisa que me impressionou muito, porque eu não sou da epidemiologia, não sou nem da medicina, não entendo nada disso. Eu apenas sou paciente de muitas doenças, é o que eu percebo. E, óbvio, sou sensível à questão sanitária pública. Mas eu não tenho nenhum conhecimento técnico. Fiquei muito escandalizado que o vírus sequer é vivo, né? Esse vírus que está matando tanta gente sequer é vivo, é apenas um RNA com proteína, é um negócio inacreditável. Né? Não é uma bactéria, não é uma coisa viva, mas ele está no campo da natureza e nós temos que combatê-lo no campo da natureza. Encontrar vacina, encontrar forma de debelar o vírus, isso tudo é no campo da natureza. Mas a pandemia, e sobretudo o isolamento social que a pandemia provoca, e as questões pessoais, familiares, econômicas, são questões da cultura, da sociedade. E a gente tem que ter um approach social para isso. Fiquei pensando que esta questão do retorno ou não dos prazos, do funcionamento da justiça, das audiências, fiquei pensando que as mulheres advogadas conseguiram, óbvio que foi a estrutura da OAB, mas foram as mulheres advogadas, conseguiram uma lei específica para a suspensão dos prazos dos processos na maternidade. Repare, a justiça está funcionando, vem a maternidade, tem que suspender. Mas nós não estamos no momento de maternidade, mas nós estamos no momento em que o Estado brasileiro que presta a jurisdição tinha que ter uma sensibilidade semelhante. Se você não consegue
nesse momento de pandemia, prestar o seu serviço de advogado, não pode ter prazo correndo, não pode ter audiência sendo realizada. Então, eu sempre defendi que a jurisdição tem que estar funcionando, porque é um serviço essencial da justiça, para atender realidades diferentes, de cidadãos, cidadãs e advogados diferentes, mas tem que ter uma cláusula como esta da maternidade. Olha, se você estiver numa situação que lhe impeça de realizar seu serviço, não vai realizar o serviço. Então, eu acho que o judiciário brasileiro, como a maioria dos nossos órgãos e serviços, não está preparado para isso. Daí essa dificuldade de tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou volta ou não volta. Não, mas devia ter uma coisa que fosse capaz de administrar isso. O que é que você acha? Não, eu concordo, porque, como eu disse, existem mulheres em realidades diferentes. Eu já conversei com mulheres num contexto de vida que efetivamente, e até do país mesmo, sabe, Luiz? Tem regiões que estão menos atingidas, né? Isso, Então, exatamente. mas a verdade é que a gente não pode ignorar que existe uma Isso. quantidade imensa de mulheres dentro desse contexto de filhos pequenos. Se espera o quê dessas mulheres? Que elas não durmam, né? Porque É, o bebê, a isso. depender Porque dentro da lógica dos bebês pequenos, eles acordam à madrugada, 6 meses, 7 meses, 8 meses, um ano. Eles acordam, os meus acordam até hoje. Então, de fato, exigir do ser humano algo que não é humano, né? Superpoderes. Eu estava lendo uns dados sobre uma pesquisa na Inglaterra muito surpreendentes. Olha que a gente está falando da Inglaterra. Já há estudos que, durante a pandemia, as mulheres dedicam de 2 horas e meia até 4 horas a mais que os homens nos afazeres domésticos e com os filhos. Que Então, coisa, hein? óbvio que isso é uma média, né? E um outro dado importante que eu estava lendo é que, com a pandemia, o número de trabalhos acadêmicos enviados por mulheres para revistas diminuiu. E o número de artigos acadêmicos enviados por homens aumentou. Olha que interessante, porque a gente não pode ignorar a cultura na qual a gente vive. A gente pode querer que ela seja diferente. A gente quer que ela seja diferente. Mas a gente não pode ignorar que, por hora, num contexto desse, as mulheres, de fato, ficam mais envolvidas com os afazeres domésticos e com os filhos. E isso quando elas têm com quem compartilhar. Porque muitas sequer têm com quem compartilhar. E quando tem, às vezes está o marido trabalhando, porque o marido está em home office. Dani, Voltou, você deu uma congelou para travada, mim. né? Você está me ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Esmeraldinha aqui. Esmeraldinha, um beijo. Tanta gente bacana aqui, viu, Luiz? A gente Muita não vai gente legal. conseguir mandar beijo para todo mundo. Mas vamos tentando. A Priscila, que é dirigente de ordem, diretora lá em Petrópolis, onde meu filho mora, e eu conheci a Priscila na Conferência da Mulher, lá em Fortaleza, foi muito legal. Ela colocou que acha que deviam os prazos estar todos suspensos, porque se suspendesse só para as mulheres, poderia gerar preconceito. Mas eu não defendo que suspenda para as mulheres, não é isso não. Eu defendo que os cidadãos e cidadãs e os advogados possam optar. Eu acho que a gente tem que inverter um pouco. A gente está tão acostumado a ser sobrecarregado no cumprimento dos deveres do judiciário, ou seja, nós advogados, nos acostumamos tanto a fazer coisas que quem tem que fazer é o Estado brasileiro, que a gente acha que nessa hora a gente que tem que se virar. Se vire, velho. O problema é seu. Não. O problema é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem, por ordem constitucional e com base no princípio da dignidade da pessoa humana, de tratar as situações especiais de cada um. Quem não pode, nesse momento, não pode ser prejudicado. Eu acho que devia ter uma suspensão total dos prazos e aqueles que querem que volte o processo, conjuntamente, claro, voltar ao processo, entendeu? Veja o seguinte, Dani, no Código de Processo Civil tem uma previsão de negócio jurídico processual. Ou seja, se eu quero que meu processo ande, você quer que o mesmo processo ande, a gente pode fazer um acordo em negócio processual para que nosso processo ande, inclusive com regras distintas da que está no Código de Processo Civil. Então, repara, é uma atribuição à autonomia da vontade das partes
para que elas possam definir o seu processo. Então, eu acho que esse era um momento típico em que a gente podia ter os colegas advogados com sensibilidade também, isso é importante, nós, colegas advogados, definindo o nosso processo, definindo como é que a gente quer. Que eu posso estabelecer com você, vamos suspender por 30 dias, vamos suspender por 50 dias, ou vamos continuar ou não vamos continuar. Tem uma parte que é do Estado, mas tem uma parte e outra que é nossa. E agora eu vi a questão do retorno das audiências na Justiça do Trabalho. O Conselho Federal, através da Comissão de Direito Social, que é presidida por Antônio Fabrício, mais um Fabrício, a gente já falou de dois, falar de um terceiro, e junto com a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que é presidida por uma mulher, Alessandra Camarano, o Conselho Federal fez um ofício à Justiça do Trabalho pedindo para que não seja assim, ou seja, para que as audiências e o processo sejam de acordo com a possibilidade e vontade dos advogados e das partes. Porque fazer audiência com as testemunhas e as partes no escritório dos advogados tem a santa paciência. É de uma insensibilidade extraordinária. E nesse ponto específico, Luiz, eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente tem uma questão que é essa diversidade que existe no Brasil, e mesmo em um mesmo lugar, entre as diferentes realidades dos profissionais da advocacia. Então, a gente tem no nosso país regiões em que a internet não chega. Imagine, você está no Distrito Federal e a sua internet deu problema. Imagine no interior dos estados do nosso país. Né? Aqui na Bahia, no nosso interior, a gente tem problema. Né? Então, diante disso, como é que a gente vai achar que tudo tem que ser igual, como você falou, e uniforme? Exatamente. Né? Então, essa possibilidade de fato, se observar ali a possibilidade da continuidade daquele processo, ok. Mas se as partes não concordam, se uma das partes levanta ali uma impossibilidade, e na minha visão, não precisaria nem de justificativa. Porque a realidade, além dessa diversidade de país, tem uma diversidade dentro da própria advocacia. Eu tenho pensado muito sobre o seguinte: a gente tem colocado junto essa questão de prazo e audiência, mas são coisas diferentes. Apesar de eu achar que o retorno dos prazos é muito complexo, e acho, né, eu pessoalmente vinha me manifestando e continuo, né, acho que deveriam retornar para quem quisesse, como você disse, e não de maneira geral e uniforme. Mas é muito diferente da audiência. Porque a advocacia ela já vem usando o processo eletrônico, o que não significa que todos os advogados tenham estrutura internet para. Mas a audiência é muito diferente. A gente está querendo que a advocacia, em 15 dias, em menos de uma semana, se adapte a algo que não existia. Nem os próprios tribunais, né, tinham uma estrutura para isso. Então, como né, você trocar o pneu com o carro andando? Então, às vezes, o advogado ele tem computador, ele vai descobrir que a câmera dele não funciona, ele vai descobrir que o microfone dele não funciona, ele não tem dinheiro para comprar um outro computador. Né? Todas as complicações, até para levar um técnico para consertar com a pandemia, é complexo. Essa questão das testemunhas é seríssima e das partes no processo. Eu estava conversando ontem com a colega, ela dizendo que quando ela ligou para o cliente para dizer da audiência por videoconferência, o cliente disse: mas doutora, meu celular nem vídeo tem, meu celular é do antigo. Aí ela disse: olha, então eu vou informar, não vai poder ocorrer audiência. E ele disse que o cliente disse: mas eu não posso ir no seu escritório? Imagine que situação que a gente termina, né, trazendo para uma população, porque a gente pensa nas audiências no advogado, mas tem o problema das partes, que é exatamente o que você falou. A gente vai fazer o quê? Vai trazer as partes para os nossos escritórios, aumentar a nossa exposição, né? Eu acho que esse é um ponto também muito importante. Eu concordo plenamente. Eu ontem falei com o presidente da OAB do Mato Grosso do Sul, Mansur, Elias Camus, e Mansur me disse que lá não tem ninguém no hospital. Que os caras fecharam muito tempo antes, até porque o ministro da Saúde anterior, o Mandetta era de lá, então eu acho que talvez por isso eles tenham trocado informações mais rápido, eles fecharam rapidamente, e ele disse aqui, a advocacia está querendo voltar porque não tem por que não voltar. Né? Então é completamente diferente da situação que está acontecendo em Manaus, em Belém. Salvador, eu vi hoje que a Semineto está dizendo que vai examinar o lockdown da cidade, né?
E um em setores da lockdown cidade. setorizado, esse é um outro ponto, né? Como é que a gente vai pensar uma obrigatoriedade na continuidade dos prazos para o Brasil Isso, inteiro? Ele preocupa muito aquele ato do Pará, que o CNJ suspendeu, né? Quer dizer, isso. como é que a gente não vai poder ter soluções pensando essas realidades peculiares, né? E aí vem o CNJ e suspende o ato. Porque os lugares com lockdown, nós, advocacia, não somos obrigados a termos tudo preparado em nossas residências para a Isso, realização exatamente. das audiências, né? E aí Exato. a gente olha a resolução do CNJ, fica parecendo que é só a gente ir lá peticionar, pedir para não realizar audiência, pedir para não praticar o ato, que vai estar tudo ok, mas na prática não está sendo assim. Né? Quando a gente Exatamente. vê já decisões de vários magistrados, praticamente não, dizendo ao advogado que se vire, que leve a parte Isso, para o seu escritório. Isso é o isso, Brasil, né? exatamente. É impressionante, é inacreditável. Eu acho que é uma rigidez, uma incapacidade de entender o momento, de se comportar diante da necessidade do momento. Né? Eu acho que é uma incapacidade típica da burocracia, o pensamento burocrático que cabe dentro de um quadrado. Se algo acontecer que mudar a dinâmica daquilo que está dentro do quadrado, o cara não sabe fazer outra coisa. Continua martelando dentro do quadrado, mas não resolve mais, porque a realidade mudou completamente, as exigências são outras. Você veja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antes da gente começar a nossa live, eu estava desde de manhã acompanhando o julgamento da Corte Especial do STJ, que está decidindo se recebe ou não recebe a denúncia da Operação Faroeste, que envolve aí desembargadores, juízes, advogados da Bahia. Estava lá acompanhando. Vi inúmeras sustentações orais de advogados, colegas. Não contei não, mas foram muitas, porque foi a manhã toda, até meio-dia e meio, eles pararam para o almoço, voltaram 2 horas. Há pouco tempo antes da gente começar, que o ministro Og começou a ler o voto. Então foram muitas sustentações orais. Algumas eu aprendi. Por exemplo, Fernando Santana estava lá falando, toda vez que Fernando fala, a gente aprende. Então, algumas eu aprendi, mais uma vez, melhorou, acho que ajudou a eu tentar melhorar a minha sustentação oral, mesmo nesse momento na tela. E outras que eu vi como não fazer, fazendo tudo errado. Então, eu acho que é muito importante que nós que somos da advocacia do contencioso, e a advocacia não é só contencioso, né? Tem a assessoria e a consultoria jurídica, mas nós que somos do contencioso, temos que estar preparados para esse momento. Primeiro, garantir a segurança e, portanto, não aceitar o que o CNJ está dizendo. Ah, você tem que levar testemunha para seu escritório? Não, não. Eu vou peticionar dizendo que não pode, vou criar um caso. Esse é um problema que a gente tem que criar um caso. A OAB está disponibilizando, inclusive, um sistema de assessoria aos colegas advogados que tiverem dificuldade de peticionar, para peticionar dizendo que não pode ser assim. A gente tem que ir para esse enfrentamento. Mas onde não for possível, a gente tem que se adaptar. Eu, por exemplo, fiz 2 sustentações a semana passada, em 2 tribunais diferentes. Uma eu ganhei, outra eu perdi. Mas repara, eu me organizei, por quê? Porque eu tenho a estrutura tecnológica em casa que me permite fazer uma sustentação oral. É uma dinâmica completamente diferente de todas as sustentações orais que eu já tinha feito na minha vida. E olha que eu advogo há muito tempo, advogo há mais de 36 anos. Então, eu acho que a gente também tem que estar preparado para a utilização das ferramentas da tecnologia para advogar com segurança. O que é que você acha? Eu acho que a gente precisa se preparar. Eu acho que todo mundo, como eu estava conversando, né, falando antes, questão do processo eletrônico, a gente está, não, isso é algo irreversível. E eu acho que essa questão das audiências virtuais, das sustentações orais, elas também estão vindo e possivelmente elas vão ficar. Né? Às vezes pode ser, inclusive, mais interessante para o nosso cliente, ao invés de pagar a passagem para quem não mora em Brasília para ir para Brasília, a gente fazer a sustentação oral. Então, acho que é importante para a advocacia se preparar para essa nova realidade, que de alguma maneira vai ficar, não necessariamente como a regra, como obrigatório, mas como algo que vai vir para ficar. E acho, ao mesmo tempo, é muito importante a gente, sobretudo na perspectiva da nossa entidade, da OAB, a gente ser capaz de fazer esses enfrentamentos. Né? Essa partir dessa compreensão
que dentro do contexto da pandemia, se não for possível praticar o ato, se não for possível a realização da audiência, o ônus e a responsabilidade nunca deve recair para o advogado, nunca deve recair sobre a parte. Né? Então, eu acho que Exatamente. esse é um ponto muito importante, sobretudo quando a gente vive, como a gente tem falado aqui desde o começo, né? Realidades tão diferentes. Então, a gente precisa, dentro desse contexto da pandemia, dizer, olha, peraí, não tem como voltar ao É. normal, né? Num contexto de videoconferência para a realização de sustentação oral e de audiências, se as condições efetivamente não são iguais, não foram previamente preparadas, assegurando a todos, né, a estrutura e as condições e o tempo para que todos pudessem se adaptar. Então, É quando a porque, gente... pode falar. eu queria dizer que tem algumas coisas que, se a gente tiver estrutura tecnológica, dá para fazer. Né? Você enviar petição, zero problema. Você até fazer uma tentativa de conciliação. Se você não quiser fazer conciliação, informa digitalmente. Se você tiver condições tecnológicas, dá para fazer. Não precisa ter presencial. O que eu acho que nesse momento não dá é para o Estado exigir que todos tenham estrutura tecnológica, como você falou, e não dá para o Estado exigir, francamente, que a gente leve, no momento de pandemia, os clientes para dentro do escritório. Alguém disse aqui que eu concordo plenamente. Por que não vai ser na casa do juiz? Né? Por que não vai ser na casa do juiz? Bota lá na mesa de jantar dele, na mesa de almoço, e faz. É óbvio que não pode ser isso. Né? Então, eu acho que, assim, se a gente conseguir fazer um bom enfrentamento, de não deixar que isso aconteça, mas infelizmente está acontecendo, eu acho que a gente tem que estar preparado para fazer essas coisas. Eu, por exemplo, fiquei muito impressionado como a dinâmica da sustentação oral à distância é completamente diferente da sustentação oral presencial. A respiração, o tempo de fala, você olhar na cara dos juízes e ver o que eles estão reagindo, a forma de você gesticular muda completamente de quando você está sendo filmado. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para também se adaptar a essas características novas, entendeu? Tem uma liturgia nova, né, Dani? Em Tem uma relação. liturgia nova, é. E né, eu brinco e falo que nessa liturgia nova pode usar a camisa polo. Né? Isso, Nessa exatamente. liturgia nova pode usar a camisa polo. Será que pode falar Exatamente. você? Será que pode falar você nessa liturgia nova? Isso. Exatamente. Pode tomar uma na hora que está fazendo a sustentação oral, não é? Então, assim, É verdade. apesar de estar tão difícil, a gente tem que tentar manter o bom, né? Porque, Eu enfim, a coisa acho, é Luiz, que são complicada. realidades muito diferentes. Eu acho assim que a advocacia a gente tem que, como profissional, né, tentar correr atrás, tentar se atualizar, tentar, né, investir nessa questão. O meu computador, a câmera não está funcionando. Enfim, né, para essa nova realidade, se preparar, prestar atenção, ver o que tem que ser diferente. As próprias plataformas, a gente vai passar a ter que ter plataformas diferentes. Do mesmo jeito que a gente tinha todo aquele cuidado com a questão do Java no computador, né, para poder peticionar, as plataformas, enfim, tem toda uma realidade. Mas eu acho que o contexto da pandemia tem que trazer um olhar de compreensão de que a Isso. gente está num contexto muito, muito diferente. A gente tem, por exemplo, eu estava esses dias conversando com a pessoa dizendo assim, olha, tem uma boa parte do Brasil que o telefone é pré-pago, não é pós-pago. E os próprios tribunais estão perdidos, né? Assim, no sentido de que eles também estão aprendendo algo que eles também não sabem. O problema é que no momento em que alguma coisa dá errado, eles suspendem a sessão, eles cancelam a audiência. E para o Isso. advogado, eles não têm a mesma compreensão necessariamente. Tem muitos magistrados sensíveis, mas nem todos têm sido sensíveis. Né? Então, quando qualquer coisa dá errado ali na audiência, na sustentação oral para eles, suspende, né? O prazo Isso. não tem problema. Para a advocacia, a gente precisa ter da magistratura o mesmo cuidado e a mesma atenção. Olha, peraí, não estou conseguindo falar com o advogado. A ligação caiu. Porque imagine esse advogado que está com, ou a parte, né? Num pré-pago, os créditos acabam. E aí porque Você tem, né? você tem Aparentemente, tem alguns lugares que pedem para você ficar na fila. Então, você entra é. naquele ambiente e fica esperando. E se no meio desse tempo sua internet acaba? Então, Eu a acho que gente. esse aumentar
a intermediação das partes, através de seus advogados, e dos juízes, aumentar a dependência tecnológica, permite um exercício maior do autoritarismo, sabia? Porque o juiz vai ficar com o seu microfone na mão. Na física, na presencial, você tem, às vezes, muitas disputas duras com juízes na mesa. Às vezes, eu já fiz várias audiências com disputa dura com o juiz, mas o juiz nunca calou minha voz. Nunca calou. Hoje, ele clica e torna mudo meu microfone. Houve uma mudança, entendeu? Teve mais poder para os juízes do que para as partes e os advogados. Esse controle do instrumental na mão do Estado ampliou o poder do Estado e, portanto, ampliou a possibilidade de autoritarismo. É como eu vejo as coisas acontecendo no dia a dia, entendeu? O cara lá, como você disse, o juiz se zanga, ele clica o microfone, o advogado fala, não vai falar mais, porque ninguém vai ouvir, entendeu? Está chateado com a audiência, ou está com um problema tecnológico na audiência, suspende. A gente, se tiver problema tecnológico, o problema é nosso, né? Então, tem algo aí que não está muito bom. Dani, vamos dar um beijo aqui na galera que está entrando e a gente volta a bater papo. Sim. Adriano, Tatiana, Maurício Lee. Tati, que é conselheira Adriana. federal por Pois Sergipe, a é. Glícia também está Franquenista aqui. aqui, ó. Nossa, Pois as é. conselheiras federais aqui, eu tô super feliz, viu? Márcia Álamo, Fran, Pois é. a Glícia. Bahia aqui também em peso. Muito Pois é, que bacana, legal, viu? viu? Muito bom. Fabrício, Everaldo Patriota, Esmeraldinha, um abração. Pois é, que bom. Mari Mariana, tanta gente Lopes, legal. Pois é. Massa, massa demais. Tami, que está aqui entrando ali, olha lá, Tami. Tami, Dani Portugal aqui Pois também. é. Cláudia, minha prima, Cláudia Viana. Cínzia, um beijo, que saudade de Pois você. é. Silvio Que bom. Garcês. Ai, gente, o Isso. pior é que a gente está olhando aqui alguns, a gente não vai conseguir ver todo mundo, viu, Luiz? Então a Pois gente é. vai. Ah, Pois Noronha, é. Noronha apareceu aqui também, mandou um abraço Que pra bom. gente, nosso Tem o tesoureiro, homem das Augusto. Sabe que o nome de finanças. Noronha é Augusto, né? Zé Hã? Augusto Noronha. Zé Chama ele Augusto de Augusto. Noronha. Olha Pois só, é. gente, um beijo aí para todo mundo, hein? Legal. Exatamente. Mas me diga uma coisa, Dani, falando sério, você acha que é a mesma dificuldade para os homens e para as mulheres essa parte prática de fazer audiência, fazer sustentação? Ou você acha que tem diferença ou não tem diferença nenhuma? O que é que você acha sobre isso? Ó, Valentina, tenho que mandar um beijo para Valentina, que está aqui, né? Mas me respondendo, Rafael Canterge, enfim. É que enquanto você falava, eu passei aqui mais um pouquinho. Tranquilo. Então, eu acho que, do ponto de vista de capacidade, de aptidão, eu acho que existem pessoas que têm mais facilidade com as tecnologias e pessoas que têm menos. E acho que isso independe do gênero, viu, Luiz? Assim, né? Isso vem da personalidade, a própria questão da oratória. Tem gente que na questão da audiência, virtual, de repente vai se sentir menos tímido. Né? Tem gente, enfim, eu acho que esse aspecto tem mais a ver com personalidade do que com gênero. Eu acho que o ponto central. E aí, assim, né? vai variar. O que eu acho que a gente, de fato, enfrenta são desafios efetivos da sobrecarga de trabalho. Hoje, assim, eu não tenho dúvidas, toda vez que a gente passa a ver os números, né? É uma questão cultural, que a gente quer que seja diferente, mas ainda não é. E há, de fato, um desequilíbrio. Né? Então, por exemplo, um casal de advogados, né? Como é essa divisão dos dois prazos voltando? Né? O que a gente verifica ou, enfim, o marido com um trabalho que ele está ali de 8 às 12, né, obrigado a ficar ali no computador. As mulheres, em regra, cedem mais. E isso traz uma série de consequências, né, no que se refere a esse acúmulo. E aí, sim, pode ser que ela, diante deste acúmulo de trabalhos, termine se preparando menos, se adaptando menos. Eu fico até imaginando já as audiências com filho interrompendo a audiência, porque eu já fiz várias lives que os meus filhos invadiram. Várias. Eles vêm e invadem, né? Então, assim, às vezes você tá ali, aí um grita, né? Então, assim, isso desconcentra. Então, eu acho que esse tipo de impacto, acho que as mulheres, sem dúvida nenhuma, sofrerão mais, né? Dentro desse contexto.
Eu acho que a gente vai ter esse problema. E, claro, também sem generalizar, né? Porque a gente tem realidades de famílias muito diferentes. Né? Tem homens que assumem muito efetivamente, né? Quando a gente fala média, é média, né? Porque a gente está pegando aquele que não faz e aquele que faz muito, somando e dividindo. Então, os homens aí que estão nos assistindo, né? É isso. Ele fez essa pergunta porque, na minha advocacia, eu advogo muito como procurador do Estado, na advocacia pública. Na advocacia privada, advogo muito na área, não faço na área penal, então na área eleitoral, na área civil. Eu sempre vi grandes atuações de mulheres na mesa de audiência, nas sustentações orais, não vi nunca a diferença. Eu acho que a diferença, como você falou, não é de gênero, mas é uma outra para o exercício, assim, a sustentação, o exercício da petição, o exercício da mesa de audiência. Acho que não tem essa diferença. A diferença é social, que coloca as mulheres em posições diferentes dos homens. Aí eu acho que tem diferença mesmo. Esse momento de pandemia, eu acho que uma coisa importante da gente sacar e pensar é que a pandemia não instaurou a sociabilidade brasileira. A pandemia não instaurou a forma como as mulheres são tratadas na sociedade brasileira. Mas a pandemia mostra com mais vigor até a violência contra a mulher que está em casa. Não foi a pandemia que instaurou a forma como os homens, também falando com você, média, né? A violência contra a mulher. Então, não foi a pandemia que instaurou. Mas na pandemia isso fica mais evidente, fica mais flagrante, eu acho, entendeu? Então, essa hierarquização que existe e essas diferenças de comportamento, na pandemia a gente vê com mais clareza. Por exemplo, o que a gente falou no começo da nossa live, tem colegas advogados, são advogados tanto quanto eu e você, e não tem dinheiro para ter estrutura tecnológica em casa para advogar de casa. É um corte de classe, é um corte de classe econômica, não tem nada a ver com gênero, entendeu? Tem um corte de classe econômica vigoroso aí, que faz com que a gente olhe para o Brasil e veja o que o Brasil é, né? O Brasil tem um monte de gente, né, Uma das que pode coisas e que gente que não mais pode. Uma das coisas que mais me preocupa é que se a gente não olhar para essas diferentes realidades, né, e como a pandemia tem atingido as pessoas de formas diferentes, a gente vai ter como resultado da pandemia um aumento das desigualdades, né? Porque quem vai sair mais prejudicado são aqueles advogados com menos recursos financeiros e, portanto, terão menos condições ainda. A própria questão das mulheres, que as mulheres têm tanta capacidade e habilidade quanto os homens, são profissionais. Eu conheço advogadas incríveis, maravilhosas, mulheres maravilhosas pelo Brasil inteiro, mas que enfrentam muito mais dificuldades. Essa é a questão, né? Como eu falei, por exemplo, sobre a questão do número de artigos acadêmicos, né? Que tem mais homens enviando e o número de artigos acadêmicos enviados pelas mulheres caiu. Porque exatamente são esses obstáculos a mais, né, que as mulheres terminam enfrentando e nem todas conseguem. Porque tem um ponto também que é importante da gente perceber, é que muitas vezes as mulheres conseguem se dedicar às suas carreiras graças a outras mulheres que vão construir uma rede de apoio, às vezes avós, tias e as funcionárias. O Brasil é um país marcado muito por isso, né? E aí, quando a gente tem uma pandemia e no qual, né, essas funcionárias são dispensadas, nas quais essas mulheres, né, não vão expor as suas mães, os avós, né, porque são grupos de risco. Então, volta o desequilíbrio, entendeu, Luiz? E essas mulheres têm menos tempo para poder se dedicarem à sua profissão, ao aperfeiçoamento. Então, é nesse ponto que eu acho que a gente pode ter problemas, mas não pela capacidade. Como eu disse, e isso é algo que é individual. Então, tem mulheres incríveis e homens incríveis, né? Por exemplo, deixa eu falar, o tema que a gente escolheu para falar hoje, que a gente está falando muito, essa coisa do videoconferência, audiência. Estou vendo aqui assistindo a gente, Tamires e Vanessa. As duas fizeram uma live ontem, velho, arrasaram. Sensacional. Eu não sei nada daquilo que elas falaram lá, elas são, sabe, pô, super competentes naquilo, explicando os detalhes, né, da utilização. Cada plataforma tem um detalhe, ou seja, aquela tecnologia que elas mergulharam, entendem tudo. Eu tenho uma dificuldade danada, eu fico tentando me concentrar só no PJE, já é uma coisa que me dá trabalho, mas são 20 e tantos sistemas. Então, assim, duas mulheres que a gente se dá tão bem,
e que estão aí matando a pau em relação a essa coisa tecnológica, né? Então, um beijo para as duas. Flavinha Brandão aqui também, do Espírito Santo. Show de bola aqui. Pois Show é. de bola. E tem outra coisa também, né, Luiz? Assim, a realidade para essas audiências também, por exemplo, para as pessoas que não têm essa questão da internet no Brasil. Eu tenho conversado com o pessoal do Norte. Se no Nordeste a gente tem problemas no interior, no Norte a gente tem problemas ainda mais graves, né? A gente tem. Manaus está um negócio seríssimo. E esse Ô, Dani, desafio. Dani, você travou, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Você deu Tô uma ouvindo. travada aqui. Você E paralisou, agora? mas eu estou lhe ouvindo. Voltou? Você paralisou, mas eu estou lhe ouvindo. Vou Então vamos balançar. continuar falando, Vamos tá? continuar falando. O Luiz Madeira, que está nos assistindo lá de Portugal, botou aqui uma frase: Luiz Viana para desembargador. Aí eu vou lhe dizer, vou lhe responder, Madeira, com um ditado chinês. Por que me queres tão mal se eu nunca lhe fiz bem algum? Uma brincadeira. Por que me queres tão mal, velho? Quer me tirar da advocacia? Eu não quero sair da advocacia, não. Eu olho para os colegas que vão para o quinto constitucional nos diversos tribunais do nosso país e admiro muito, porque eu realmente não tenho nenhuma vocação para sair de onde eu estou, apaixonado pela defesa que eu faço e ir para um lugar de neutralidade. Então, obrigado, mas eu não quero ser juiz, não. Eu quero continuar sendo advogado. Luiz, eu não consigo lhe imaginar outra coisa que não seja advogado. Pois Você é o já advogado pensou? mais apaixonado pela profissão que eu conheço. E é por isso Eu que sou você mesmo. nos representa tão bem, porque você, de Que fato, bom. tem uma paixão pela profissão e também não lhe imagino desembargador de jeito nenhum. Pois é. E você, que também é uma apaixonada, também assim exercendo esse papel fantástico que você está fazendo, presidindo a Comissão Nacional da Mulher Advogada, quero lhe aplaudir aqui de público, dizer que eu sou seu fã, seu admirador e como vice-presidente nacional, seu liderado nos Não. assuntos ligados, né? Sim, os assuntos que você toca tão bem. Legal isso. É bom a gente gostar das pessoas, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo, está muito difícil mesmo. Eu estou muito triste com muitos amigos queridos que estão sofrendo terrivelmente com o problema do Covid. Então, é bom saber que você está com saúde, eu também estou com saúde, e aí continuar tocando as coisas que a gente puder, e se puder, ajudar as pessoas. Vamos começar a encerrar, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Nesse ponto específico, Luiz, eu queria aproveitar para lhe dizer uma coisa. Eu sempre falo isso quando alguém me pergunta, né, como é que eu entrei no sistema OAB, e agora eu queria lhe dizer assim, quando a gente pensa, né, dentro da política do sistema OAB, eu hoje tenho muita consciência que é difícil para mulheres e para homens também. Só que os homens, eles de alguma maneira crescem dentro dessa cultura. E para nós mulheres é muito mais difícil, porque a gente não tá dentro desse, né? E aí eu queria lhe dizer assim que eu tenho muita gratidão porque você, entre homens e mulheres, foi um dos poucos que de fato assim, sabe, não é dica, é ensinar, sabe, assim, é orientar mesmo. E essa generosidade é muito rara de se ver, né? E assim, é muita gratidão mesmo. Mas, sobretudo, pela inspiração que você... Ai, não posso ficar falando muito, porque, né? Eu sempre falo, inspiração. Eu já Eu fico aqui levantei só aqui para rasgando poder acender seda. a luz. Eu levantei aqui para poder acender a luz. Aqui já está ficando escuro. Eu acho que vocês não estão me vendo direito, não. Mas deixa eu lhe dizer, Dani, não acho que... Quer dizer, eu gosto de receber os agradecimentos e tal, mas ao contrário, rapaz, a advocacia que tem que agradecer pessoas como você se dedicando. Olha como ficou melhor com a luz. Pessoas como você se dedicando ao bem comum, né? Um momento de tanto individualismo e de tantas pessoas preocupadas só consigo mesmo. Quando a gente consegue perceber pessoas preocupadas com os outros, a gente tem que abrir as portas para que as pessoas possam trabalhar. Aqui nos ouvindo, tem centenas de pessoas que fazem isso, que se dedicam aos outros, né, na OAB, na advocacia, e é muito legal a gente poder estar junto fazendo isso. Então, não me agradeça. Eu é que tenho que lhe agradecer em nome de toda a advocacia. Nada Que disso. A bom, que bom. advocacia baiana e do Brasil lhe agradece. Você é Porto e Farol. Porto e Farol, de verdade. Que bom. Vamos começar a Muito encerrar, bacana. então? Palavras para encerrar? Não, só agradecer.
né, aqui a oportunidade para compartilhar com você aqui esse tempo. Tanta gente bacana que teve aqui, passou por aqui, que está aqui assistindo a gente. Não deu para a gente, com certeza, aqui depois a gente vai ver com calma e vai faltar a gente falar de alguém. Então, deixar um beijo, um abraço para todo mundo. Agradecer muito, né, a você pela inspiração que você é para mim. Eu não estaria no Sistema OAB se eu não acreditasse no projeto, né, que você trouxe para a OAB Bahia. Agradecer ao presidente Fabrício Castro, que deve estar aqui ainda ouvindo a gente, né, nosso líder aqui hoje na Bahia também, por todo o apoio, toda a advocacia da Bahia, toda a CNMA, as conselheiras federais, enfim. Eu sinto o Sistema OAB como uma grande família, todos os presidentes de CMAs que passaram aqui. Então, deixar um beijo, um abraço a todas. Eu sinto muita gratidão, porque eu falo muito de uma frase que eu ouvi você falar de Kant, né? Que a gente tem o dever de merecer ser feliz. É que, quando eu vi você falar aquilo na entrega de carteira, que me marcou profundamente. Legal, porque eu acho que as pessoas... eu acho que uma das formas que a gente tem de cumprir esse dever é doar um pouquinho da gente para o outro. Você faz isso o tempo inteiro. As pessoas fazem isso de formas diferentes. A gente se doa em associações, para os amigos, na família. E o Sistema OAB, que é um trabalho voluntário, é uma forma da gente se doar, né? Um pouquinho para o outro. E a gente consegue fazer um trabalho em prol da advocacia da nossa classe e também em prol da sociedade. E deixar como mensagem final aí para todo mundo que está ouvindo a gente, que a gente precisa fazer, sem dúvida nenhuma, tentar se adaptar para essa nova realidade, né, que vai, de alguma maneira, ficar, não exatamente como algo obrigatório, como está agora, né, mas vai ficar como uma possibilidade de realização de audiências virtuais. Mas também dizer que a gente precisa, como você bem colocou, saber garantir nossas prerrogativas. Uma dica que eu tenho dado com quem conversa comigo, assim, peticione. Então, assim, tudo que acontecer, peticione no seu processo. Diga, olha, eu não posso participar, tinha essa audiência marcada, travou, peticione, que é a forma que a gente tem de comunicar o que está acontecendo nos autos. Então, você estava ali aguardando a audiência e o seu celular acabou os créditos, peticione de imediato. Vale a pena ligar também, né? Tentar ligar de um fixo, mas seus créditos acabaram, você não vai, enfim. Mas sempre peticionar, é a forma que a gente tem de comunicar formalmente o que está acontecendo no processo e registrando, né, todas as intercorrências, tudo que acontecer, porque lá na frente, inclusive, a OAB estará ao seu lado para garantir a devolução do prazo, para garantir a realização de uma nova audiência. Então, acho que essas são as mensagens finais. Muita gratidão. Assim, estou terminando aqui muito feliz de ter compartilhado essa horinha com você. Bem legal. Ontem ou anteontem eu vi o presidente Felipe Santa Cruz, que eu mando um grande abraço e assim, sou muito orgulhoso da forma como o Felipe está conduzindo aí a OAB nesse momento de pandemia, fazendo o enfrentamento que precisa ser feito com o governo federal, tantas vezes insensível como está acontecendo no país. Mas dizer que eu ouvi ele dizendo que a OAB vai colocar a procuradoria à disposição dos colegas advogados que não consigam peticionar, porque também tem isso. Às vezes você não tem tecnologia nem para peticionar, para dizer, eu aqui socorro. Então a OAB Nacional está à disposição dos colegas, óbvio, junto com as seccionais, para ver de que maneira a gente pode ajudar. Eu também, Dani, lhe agradecer muito, foi muito legal, vamos fazer outras. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje aqui. Eu acho que esse momento é tão difícil que a gente tem que compartilhar a esperança de que as coisas fiquem melhores. E eu sou muito esperançoso de que as coisas fiquem melhores. Eu não tenho ingenuidade. Acho que, às vezes, tem certos discursos ingênuos. Vamos sair mais fortes da pandemia, vamos sair melhores. Eu não acho que vamos sair nem melhores nem mais fortes. Vamos sair da sociedade brasileira, que continua sendo a que sempre foi. Uma sociedade hierarquizada, excludente, violenta. E nós, que não queremos isso, queremos uma sociedade, como está na Constituição, solidária, fraterna. Eu acho que a gente pode fazer um esforço grande de se ajudar uns aos outros para a gente sair e poder continuar melhor do que a gente está hoje. Muito legal, foi ótimo. Um beijo enorme a todos. Beijo, Luiz. Beijo.